Contrate o plano Univida Flex Coparticipativo e invista no seu maior bem, a sua família. Com a Unimed Campos, você pode contar. Muito bem, agora são 8h07 em Campos, já voltamos com Folha no Ar, estamos ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nossa página no Face, no YouTube, no Instagram. Hoje, sexta-feira, dia 13 de maio de 2022, hoje para muitos é sexta-feira 13, né? Inclusive aqueles canais de TV por assinatura já fazendo campanha aí para programar uma sexta-feira 13, né, especial de cinema, aquela coisa toda. Mas, entre outras coisas boas, é o dia da abolição da escravatura, né, que a gente, sinceramente, comemora e ainda vê fatos, infelizmente, muito tristes pelo Brasil, pelo mundo. No Brasil, principalmente, ainda é muito grande essa coisa maluca de preconceito. E, por fim, hoje também, entre outras coisas, é dia de Nossa Senhora de Fátima. Então, é você que escolhe. Se você quiser ter medo de gato preto, dessas coisas, cada um escolhe o seu caminho. Bom, voltamos com o Folha no Ar. São 8h08 e o programa de hoje, que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. O Arnaldo, se me permite abrir esse bloco, contas de Rosinha e crise no grupo dos garotinhos. Eu posso abrir com uma desse segundo tema, crise no grupo dos garotinhos? Como diz Fábio, a gente que é apelida, mas não, você não tem para onde fugir. Você tem lulopetismo, tem bolsonarismo, enfim, vai por aí afora. Mas o presidente Fábio Ribeiro é o nosso convidado de hoje, presidente da Câmara de Vereadores de Campos. A gente comentava aqui durante a semana, e isso não é nenhuma novidade. O político, ele tentar, no popular, acender vela para dois santos, acender vela para Deus e para o diabo ao mesmo tempo. E na Câmara tem alguns políticos que estão rumando. O último que começa assim, por esse caminho, é o Dandinho, lá filho do nosso, meio que conterrâneo, seu Alcione, lá de Rio Preto. Ele é da base do Rodrigo, mas vota com o grupo dos garotinhos. Como é que você interpreta isso como presidente da casa, como integrante do grupo? Como é que você vê esse tipo de comportamento, Fábio? Primeiramente, mandar um abraço aí para o Alcione de Rio Preto, né? Meu conterrâneo, né? Uma pessoa que foi presidente da casa também, ex-presidente da Câmara Municipal de Campos do Goitacazes, que muito fez, né, para nossa região. O Dandinho, ele fez a opção por apoiar, né, a candidatura do deputado Rodrigo Bacelar, e está, né, como ele declarou, permaneceu na base, né? Essa questão, né, é uma questão que, o Cláudio, eu vejo muito oportuno a gente debater. Por quê? Porque sempre que eu estive aqui, né, e sempre que eu dei entrevista
de forma remota e agora de forma presencial, sempre eu preguei a união e a paz entre os políticos de Campos, né? Para que a gente vivia um momento muito difícil, quando ainda vive, e a gente, né, tem essa possibilidade de crescimento. Haja visto que o Rodrigo Bacelar é um grande, vamos dizer assim, aliado do governador Cláudio Castro, né? E o Vladimir também. Então a gente deveria caminhar com essa união. Seria o lógico para o município. E o Dandinho, na verdade, ele fez essa opção que muita gente criticou, mas ele fez a opção até mesmo, né? Não sei se foi de forma consciente ou não, né? De abrir uma possibilidade de uma conversa. Eu acho que tem que ter. Eu acho que você servir a dois senhores, eu acho que ninguém tem que servir a dois senhores, não é? Você não pode servir a Deus ou ao diabo ao mesmo tempo. Isso não existe, não é? Mas você tem que ter amadurecimento político, né, para entender uma posição. Então, eu acho, isso é o que eu penso. Na minha maneira de agir é diferente, não é? Por exemplo, eu hoje, né, eu vou estar apoiando, né, 2 pré-candidatos do nosso grupo, que é o Garotinho a deputado federal e a Clarissa Garotinho a deputada estadual. Mas o Fábio pode ser diferente do Dandinho, por que não? Né? O Arnaldo do Cláudio, trabalharem junto, ter posições, atitudes diferentes, desde que tenha, né, obedecer uma ética, né? Então acho que isso aí é uma coisa possível, sim, né? O Vladimir está na hora, eu falo aqui, né, a gente conversou em off, o Vladimir está na hora de reorganizar a base dele, né, politicamente, né, reestruturar o governo politicamente, não é? Qual o momento que ele vai fazer isso, se é antes da eleição, se é depois da eleição, isso cabe a ele, né? Estou falando aqui como membro do grupo, eu acho que a gente tem que reorganizar o grupo politicamente, né? Por exemplo, uma coisa que não foi abordada, mas é fato, ele saiu do PSD. Ele saiu do PSD e deixou 4 vereadores no PSD eleitos por ele. O Fábio Ribeiro, o Fred Rangel, que hoje quem ocupa é o Álvaro Oliveira, o Dandi de Rio Preto e o Cassiano Tavares. Então, é uma questão. E quem que é o presidente municipal do PSD hoje? O Caio Viana. Então, a gente tem uma relação, estou falando da questão, né, de servir a doce, não é? É uma coisa que a gente pode avançar para o entendimento, mas também, né, pode, né, tanto na posição do Dandinho, aqui é lógico, simbolicamente, do Dandinho, né, que optou pelas 2 pontes, como também essa questão do PSD. Então é questão de amadurecer por Campos. Então a gente tem que conversar. Então é uma coisa, né, que o presidente municipal do meu partido hoje é pré-candidato a deputado federal. Certo? Só que ele foi, né, o principal adversário, sim, nosso, do PSD. Eu falo nosso porque eu era o presidente municipal do PSD nas eleições de 2020. Entendeu? Tem que reorganizar. Só mais uma assim. Você vê também reforma administrativa na máquina, secretário e essa coisa? Eu acho que tem que ter tanta reforma estrutural, né, como mexer, não estou falando de tirar pessoas, mas mexer com pessoas, entendeu? Isso é normal. Acho que tem, né, foi um ano de 2021 de muito desgaste, né, para os secretários de organização. Praticamente eles partiram do zero, né? E agora é hora de pensar politicamente. Quando eu falo pensar politicamente, é pensar em entregar mais serviço para a população, né? O governo Vladimir hoje tem que pensar em entregar mais serviço para a população, não é ampliar. O Arnaldo estava falando aqui de São João da Barra, a questão da iluminação pública tem que melhorar, serviço público, né? A questão dos programas sociais que foram aprovados no ano passado lá na Câmara, os 4 programas sociais, implantar os programas sociais, né? Fazer mais fomento à economia através do FUDECAM, né? Criar curso de capacitação, né? Fomentar mais a nossa agricultura, que para a gente é uma vocação, né, da nossa terra. Então, eu acredito nisso, que essa reestruturação política passa, na verdade, em entregar mais serviço à população.
Agora, ainda nessa questão dessa crise, na crise dos garotinhos, já que o Cláudio inverteu, eu vou continuar aqui para depois a gente falar sobre as contas. Nós tivemos um momento agora de visita recente do governador, né? Teve na Coagro, o Vladimir foi, o Rodrigo Bacelar dessa vez não foi, mas no sábado estiveram todos juntos no evento ali no evento evangélico que aconteceu numa casa de shows ali no Alberto Lamego, enfim. Nós temos alguns movimentos acontecendo. E tem esses movimentos fora campus. Movimento, por exemplo, que há um afastamento claro da Clarissa e do garotinho em relação ao governador Cláudio Castro, do qual o Vladimir é aliado. No meio disso tudo, nessa tensão toda da Câmara, perdendo a maioria na Câmara, o Grupo Bacelar se fortalecendo, Rosinha, mãe do garotinho, do Vladimir, ainda vai ao Facebook e faz uma postagem polêmica falando que ele foi eleito com o carimbo garotinho, não pelos seus belos olhos verdes. Que parece também ser um recado de que a situação não está muito boa. Você, como disse, é parte do grupo. A relação realmente está estremecida. Clarissa, Rosinha e Vladimir não caminham com Cláudio Castro? E garotinho, né? Vladimir caminha. Desculpa, Clarissa, Rosinha e garotinho não caminham com Cláudio Castro enquanto o Vladimir continua como aliado? Não, olha só, primeiramente, essa frase que a Rosinha postou, ela fala isso internamente, ela fala isso, ela postou, ela tornou pública, mas ela sempre fala isso, não só para o Vladimir, como para a Clarissa, que tem a questão do garotinho, né? Porque realmente o legado do garotinho no município de Campos dela é realmente questionável. Então, ela fala isso naturalmente. Então, eu achei que foi uma questão de mãe, né? Centrar, né? A questão política. Eu acredito que hoje eles estão conversando, não há definição desse apoio de Cláudio Castro ou não. A candidatura do Cláudio Castro, existe a possibilidade, o garotinho é candidato a deputado federal e a Clarissa pré-candidata, né, deputada Clarissa, pré-candidata a deputado estadual pela União Brasil, que deve caminhar com o Cláudio Castro, né? Então eu acho que não existe, eu acho que essa possibilidade de apoio ao Cláudio Castro é possível, sim, não é? Existe hoje as pessoas são diferentes. Eu acabei de falar que você é diferente do Cláudio, né? Então a Clarissa é diferente do Vladimir, né? O Vladimir, de uma forma mais, como o Cláudio falou aqui, né, em Brasília foi relatado isso, né, de questão de articular mais, de ser mais flexível. A Clarissa não, a Clarissa é mais parecida com o garotinho, que é mais de posicionar mais. Então, ela se posicionou, né, e na verdade, existe conversa, né, entre o garotinho e o Cláudio Castro, entendeu? Existe, não tem nada assim definido, né? Ontem eu posso falar com vocês que eu estive ontem no Rio, né? Eu estive no Rio, conversei com o garotinho conversou com o Cláudio Castro, entendeu? Então, existe essa aproximação, não existe nenhum processo de que o Vladimir vai ser contrário à família, não. Hoje existe sim, né? A gente entende que o governo do estado ele foi muito importante na recuperação econômica da nossa prefeitura, né? Do reequilíbrio fiscal, a gente sabe disso, não é? Agora, a gente sabe também, não é, que algumas coisas têm que ser acertadas, não é? Melhoradas. Isso é um processo de amadurecimento. O governo do estado, o governo Cláudio Castro, ele pode sim, não é, ouvir, não é, os aliados, como o garotinho, por exemplo. Agora vamos para o outro tópico desse bloco, que é em relação às contas da ex-prefeita Rosinha. Nós tivemos uma decisão judicial recente em relação a um pedido lá atrás, em 2018, que pedia a suspensão do julgamento lá do Tribunal de Contas. Nessa sentença, de uma forma até meio que surpreendente, a juíza cita o processo da Câmara que anulou a votação do Legislativo que julgou ali as contas da ex-prefeita Rosinha, e esse processo está em aberto na casa. Como que você viu esse posicionamento da juíza ao falar desse processo especificamente, falar que não caberia a anulação das contas da ex-prefeita, é o que ela diz na sentença, e em relação ao próprio andamento do processo? Você, no ano passado, naquela entrevista que eu lembrei no bloco anterior, disse que pautaria esse ano. Até o fim do ano, pautaria as contas da Rosinha. O entendimento ainda é esse? É esse. Meu mandato tem prazo? Meu mandato 31 de dezembro, né? Vamos dizer, 15 de dezembro, né? Que é a última, né, sessão do ano. Então, a gente tem esse prazo de até 15 de dezembro, que é o meu mandato. Eu não posso deixar
né, o mandato acabar sem pautar as contas de Rosinha e de Rafael. Então, a gente vai estar pautando aí as duas contas, se Deus quiser, até esse prazo de 15 de dezembro. Quanto à questão da sentença da juíza, ela apenas confirmou, na sentença de mérito, né, confirmou a decisão da liminar indeferida, né, num processo que a Rosinha pedia que a sessão fosse posterior à análise do recurso que ela tinha na época do TCE. Então, como o relatório do TCE, né, pelo indeferimento das contas dela, tinha um recurso, né, que estava tramitando no TCE, a Rosinha entrou com esse pedido de liminar para não colocar, né, na sessão. Foi deferida a liminar e agora foi confirmada através da juíza, no mérito. Agora, naquela época, a gente até lembrou isso aqui na matéria recente que a gente fez sobre esse caso. Agora, só um pouquinho. Não, aqui ia falar dos juristas. A juíza, a matéria é de direito. A Câmara é matéria política. É isso que ia trazer. É isso aí que a gente tem que deixar, porque às vezes a Câmara, a nossa casa, né, é uma casa política. Então, tem que seguir, né, uma casa de leis, tem que seguir o regimento, lei orgânica, né, ordenamento, Constituição Federal, Estadual, ordenamento jurídico do nosso país, mas as decisões são políticas. Não, e eu queria trazer também que, à época, o então presidente da OAB, Cristiano Miller, o hoje vice-presidente, o Carlos Alexandre, quando estiveram aqui no programa, não aqui, né, no programa aqui, que a gente estava de forma remota, eles colocaram que não viam sustentação jurídica nesse ato da Câmara de anular a votação da legislatura anterior. Esse entendimento, você acha que pode ser contestado a partir dessa decisão da juíza ou não tem mais discussão jurídica? A discussão é mesmo no campo do legislativo? Olha só, a decisão da juíza não faz efeito na decisão da Câmara, entendeu? Se alguém, né, Ministério Público ou, né, algum cidadão campista quiser propor uma ação específica, aí é outra coisa, entendeu? Questionar a decisão da Câmara, isso aí não é direito de pleitear, de entrar com a ação, é um direito de qualquer cidadão. Então, não vejo assim a decisão da juíza interferir no procedimento, porque a gente, não é, o que faltou lá atrás foi a questão da ampla defesa. Aquilo que a gente está segurando, por exemplo, aos 13 vereadores no processo de oportunização da ampla defesa, entendeu? Então, o que faltou foi isso. E esses processos, vamos aproveitar então a pergunta que eu não fiz, esses processos estão suspensos por decisão judicial. A Câmara recorre, a mesa recorre dessa decisão. Já foi notificada e já estão suspensos? A Câmara recorre? Não, olha só, nós não fomos intimados ainda, né? E a Procuradoria Legislativa ela está analisando sobre a questão de possível recurso, né? Já que, como foi a decisão do juiz, diferente até mesmo da manifestação do Ministério Público, o juiz já declarou o artigo 14, inciso 3, como inconstitucional. Então, isso é competência da Procuradoria-Geral do município, né? Já que existe aí uma declaração de inconstitucionalidade de um artigo da lei orgânica. Então, a nossa Procuradoria Legislativa está analisando isso para ver a possibilidade de recursos. Agora, em relação... tem ainda uns 5 minutinhos nesse bloco, Fábio, queria falar sobre o andamento da casa. Como eu falei aqui, eu estive lá na quarta-feira, um bom tempo que eu não ia à Câmara presencialmente, e houve muita reclamação dos vereadores de oposição em relação a projetos que não são pautados, projetos que estão engavetados há muito tempo, que a produção legislativa estaria prejudicada, segundo a palavra, acho que foi até o vereador Anderson de Matos que falou isso, que tinha 30 projetos dele engavetados, o vereador Igor Pereira falando sobre a questão de um projeto da Câmara e da Prefeitura transmitir de licitação e que isso não é pautado, que são projetos que julgam como importantes para a cidade e que estão parados. Eu tive lá, o Matheus até saiu com uma pilha de processo para casa, dizendo que ia levar para dar andamento, o Matheus que é procurador, para dar andamento a esses processos legislativos. Por que não entrou? O que prejudicou? Foi esse tempo que ficou parado? E qual vai ser a celeridade para esses projetos andarem? E tem esse tanto de projeto mesmo, que se um tem 30, eu imagino que 25 deve ter quantos projetos lá engavetados? Eu tenho que falar a verdade. A verdade é que a atual legislatura é muito produtiva. Tanto é que em 2021 nós batemos recorde de projetos apresentados, né, protocolados na nossa secretaria e projetos sancionados pelo prefeito. Foi o ano de maior produção legislativa
da Câmara, da história da Câmara. Eu quero esclarecer que quando você propõe, né, faz qualquer propositura, né, decreto-lei, projeto de lei, você dá entrada na secretaria. Ele tem um procedimento próprio. Depois ele vai para o arquivo para verificar se existe, né, lei já publicada com o mesmo objeto daquele projeto. Depois vai para a Procuradoria Legislativa, aí os processos estão com o Matheus, né, e companhia ali, para ver a questão técnica, da técnica ou não, questão técnica e legislativa. Depois são encaminhados para as devidas comissões. Tem comissão, que a comissão de justiça ela é obrigatória, todos os processos passam por ela. Então tem um trâmite. Se tem uma grande produção de projeto, é lógico que tem um afunilamento, né? Somado a isso, Arnaldo, é lógico que 11, foram mais de 11, foram 13 sessões que não existiram, é lógico que isso também, não é? Os vereadores, eles colocam, né? E aí a gente entende a questão política, né? Já que eu estou falando que eles são faltosos, né? E eu falei que e falo que nós não tivemos produção desse período que eles faltaram, né? Eles estão falando que eu não estou colocando, mas na verdade, né, eu falei aqui, vou repetir, né? Do momento que teve a retomada da sessão até agora, nós tivemos 5 projetos do Executivo aprovados e 10 de autoria dos vereadores. Então os projetos estão sendo pautados. O projeto do vereador Igor Pereira está especificamente está com o procurador, né, Dr. Matheus, que eu pedi celeridade realmente, mas também cabe ao vereador e à sua assessoria, né, verificar, né, o andamento de cada projeto. Eu só pauto, né, o presidente, né, a presidência está no último passo, no penúltimo passo do processo, do procedimento do processo. Chega a diretoria de plenário, eu vejo quais os processos estão com os pareceres devidos e pauta. Entendeu? Então, na verdade, hoje, pendente de pauta, na diretoria plenária não existe projeto de lei. Tudo que chega lá eu pauto. Tanto é, né, que na última sessão mesmo que você viu, foram 2 projetos de lei de segundo turno, de autoria do vereador Dr. Abdo Neme, se você for lembrar, e um do vereador Marquinhos Bacelar. Então, 2 projetos, eu estou mandando em evidência, aqui na história, isso aqui é fato. Então, uma coisa é o que os vereadores falam, né? Marquinhos, estão pegando, mentindo, só você que é o dono da verdade, fala, não, estou falando do fato, não estou falando da retórica política, né? E aqui eu falei e repito, existe uma estratégia de desqualificar a conduta do presidente. Então, isso é uma coisa que a gente está conversando, não é unânime na oposição, mas a gente tem que amadurecer e conversar, não é? Isso é uma questão. Agora, os procedimentos, não é? E cabe ao vereador e à assessoria ver o andamento do processo, não é? Um advogado, uma das funções do advogado é colocar o processo para andar, né? Verificar se o oficial de justiça já citou, não é? Se o juiz está concluso, ir lá despachar com o juiz. Não, agora você só tem que mandar aqui para o oficial de justiça para citar. Não é isso. É a mesma coisa da assessoria. A assessoria parlamentar é para isso, não é? Aí entrou com o processo, aí entrei na secretaria e deixei o processo lá que vai andar. Por quê? Existe uma grande produção, né? Existiu um pronunciamento, mesmo na terça-feira, não, na quarta-feira, melhor dizendo, de um vereador de 18 projetos. Eu não vou falar o nome do vereador, não. 18 projetos. Falou, projeto, leu projeto por projeto. Quando acabou a sessão, a dona Ilza, que é a nossa secretária, ela sobe com os projetos. O vereador falou isso, mas entrou isso na semana passada, na sexta-feira. Então, quer dizer, estou falando aqui o que acontece, o que aconteceu. Estou falando aqui de história. A gente tem que separar e agilizar realmente ali o trâmite. Tanto é que você foi testemunho ocular que o Matheus saiu com vários processos. Isso é uma fase do projeto, ele passar na Procuradoria Legislativa. Isso não é o não pautar pelo presidente.
Falar em projeto que tem de ideia e pedido, aqui mesmo eu estou vendo um pessoal muito voltado para a cultura, que agora a Rafaela, que é lá do arquivo, está aqui acompanhando a gente, o próprio... O arquivo que vai fazer aniversário agora, né? Sim, sim. E que merece toda a nossa atenção e carinho, e a atenção também do Legislativo, que o Edivar Chagas ontem mesmo, o Edivar Júnior, comentava aqui, né, Arnaldo, sobre a questão de incentivo para o centro de Campos com relação a IPTU, com relação a uma série de novas leis que podem ser criadas para beneficiar os comerciantes do centro, não só para revitalizar esse centro de fato, mas também para incrementar as vendas. Projeto que não falta, né, presidente? Não, ou pelo menos ideia, né? Tem alguma coisa nessa área desse patrimônio histórico, por exemplo, para quem tem prédio aqui no centro, tem um desconto no IPTU para manter, enfim, até o próprio comércio que está aqui no centro hoje sofrendo com essa saída do centro para os bairros, essa coisa. Será que pode vislumbrar algum projeto para isso? Não, com certeza. Temos de imposto, né? Com certeza. Nós temos, né, hoje, realmente, não é um movimento só em Campos. Se você for no centro do Rio de Janeiro hoje, você vai encontrar o mesmo movimento, né, de saída do centro e descentralização. Porém, né, a revitalização do nosso centro, da cidade, é importantíssima para o nosso município. Né? Campos já foi um centro regional, né, de compras, né, de comércio. Era um centro comercial. Né? Pessoas de diversos municípios das nossas duas regiões, Norte e Noroeste, saíram da sua cidade para vir comprar em Campos. Então, hoje, né, pela facilidade da internet, pela descentralização, isso não acontece. Então, a gente tem que ter, sim, um planejamento, um projeto de revitalização do nosso centro, passando até mesmo pela questão da cultura, do turismo, né, porque o nosso centro é histórico. Né? Então, eu acredito, sim, que a gente tem que ter projetos. Essa questão de incentivo fiscal de IPTU para o centro, a gente tem que ver, porque também, né, respeitando o Edivar, mas você tem a questão de você fomentar, mas hoje a valorização dos imóveis no centro sempre são maiores. Então, a gente tem que estar vendo os dois casos, para não ter uma evasão aí tributária. Mas eu sou favorável a incentivo fiscal, tanto como presidente do Parlamento Interregional, né, a gente conseguiu aprovar a aprovação do projeto agora da classificação climática das nossas regiões, e a gente está tentando agora a questão da alíquota do ICMS. Por que a alíquota do ICMS do Espírito Santo e de Minas Gerais, né, estão lá embaixo e do estado do Rio de Janeiro lá em cima? Então, a gente está nessa briga. Então, é importante para o comércio dos municípios, desses 22 municípios que fazem parte do Parlamento Interregional. Muito bom. O Espírito Santo, por exemplo, tive a oportunidade de morar na década de 90 lá, e depois desse incentivo fiscal aí é outro estado. E o nosso ficou para trás. A mesma coisa é IPVA. Olha o nosso PVA de 4%. Aumentar imposto não significa aumentar a arrecadação, está mais do que comprovado isso. Agora o pessoal da cultura está aqui, ó, falando, agradecendo, cobrando. A Rafaela está falando aqui que a Câmara tem realizado a parceria com o arquivo, a restauração de exemplares do Monitor Campista, dos livros históricos do Legislativo, que remontam às origens dos processos de desenvolvimento político da região. Está registrado aí. Eu posso aproveitar e dar um abraço aqui, fazer um registro, agradecer ao Dr. Edson Batista, quando presidente da casa. Ele foi um grande fomentador da cultura do nosso município, da história do nosso município. E hoje, por exemplo, né, as pessoas não sabem, mas todo dia, diariamente, são feitas visitas por escolas à nossa Câmara. Ali tem um corredor cultural, né? Monitores passam a história do nosso município, né? E a gente tem que realmente, que um município sem história, né, não é município. O povo sem história não é nação.
Bom, são 8h35, Nogueira, meu caro Arnaldo. Vou te interromper só mais uma vez, nessa semana, pelo menos. Não, fica... A verdade é que o programa é ao vivo, é isso mesmo. E eu quero voltar lá, essa questão da crise do Grupo do Garotinho. Vamos voltar a falar desse assunto, mas 4 minutos para a gente fechar esse bloco. Não, rapidamente, é que teve muito comentário lá no começo, Fábio, a gente falou sobre essa questão de projeto, que é pautado, que não é pautado, tem uma discussão muito forte, a expectativa muito grande dos servidores. Teve uma proposta da oposição, a gente sabe que a oposição, que a Câmara não pode aumentar a despesa do Executivo, né? Ela pode propor, sinalizar, fazer um pedido para que a Prefeitura mande uma proposta de reajuste. E houve ali um movimento, se não me engano foi o Fred Machado, né, pedindo ali para pautar uma questão de indicação de reajuste, e isso não foi pautado. E os servidores estavam cobrando se isso vai ser pautado ou não, e vivemos um momento de tensão, porque o Ciprozep está sinalizando uma questão de greve. Como que você tem acompanhado todo esse movimento e há a possibilidade de se votar essa proposta da oposição? Bom, na verdade, como eu falei aqui, são 26 anos de política. Desses 26 anos, são 8 anos como secretário de administração. Nos 8 anos de secretário de administração, eu concedi, junto com a prefeita Rosinha, reajuste aos servidores. Teve até um caso de implantação do plano de cargos e salários, né, no exercício de 2015. Foi um ano que a gente não concedeu o reajuste, mas implantou o plano de cargos e salário. Então, eu sou favorável, porque eu acho que o reajuste aumenta a folha e aí faz circular, né, o dinheiro no nosso município. O município tem que ser realmente investidor, tem que fomentar, né, o desenvolvimento econômico, mas a gente tem que ter responsabilidade. Nessa questão da indicação legislativa de autoria dos vereadores da oposição, que foi só Fred Machado, né, eles estipulam a questão de 25%. O que aconteceu, na verdade, foi um requerimento do vereador Cabo Alonsimar, né, que de maneira bastante apropriada, no meu modo de entender, ele solicitou a presença da equipe econômica do governo, né, o secretário de controle, o secretário de Fazenda, o presidente da Preve Campos, para que compareçam à Câmara e falem realmente qual a real situação do município. A gente, em conversas, né, com os secretários e com o prefeito, a gente tomou ciência que, por exemplo, até agosto estarão sendo pagos os direitos que o governo Rafael Diniz não pagou. Direitos de férias, direito de rescisão de contrato de aposentados. E esse montante, ele impacta também num índice, né, de despesa de pessoal que todos sabem que não pode ultrapassar 54%. O que a gente quer saber, não é? Se existe, não é, elasticidade nesse índice para que esse reajuste venha posterior ao pagamento desses direitos, certo? Ou pode ser feito de forma concomitante. Muito bem. Bom, são 8h40, 8h39, Fábio. Eu não expliquei, não é verdade? A gente vai estar recebendo a equipe econômica nessa semana, certo? Para ver a questão... Isso em audiência ou reunião interna? Reunião interna. Da questão da realidade financeira do município, e depois a gente pauta a indicação legislativa. Isso aí foi dito lá já o vereador Fred. Nós temos que fazer um intervalo. A gente volta, próximo bloco, a gente quer uma prévia sua aí, uma avaliação sua, uma projeção sua para as urnas de 2022, essas que já estão aí polarizadas pelo Brasil, né? E parece que caminha para uma polarização também no estado do Rio. Não sei, você pode avaliar para a gente com o seu conhecimento, com a sua experiência política e também o seu posicionamento. E, claro, evidente, a corrida até a LERJ e a Câmara Federal. Tem o Senado também, essa eleição vai ser bem completa, bem grande, né? 8h40 em Campos, voltamos dentro de instantes, então você continue nos acompanhando no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.